Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nova em algo que parece super familiar, mas de um jeito que talvez nunca tenha passado pela cabeça. Bom, tá aqui ela, a uva, ou vitis P, para os mais técnicos. Veio lá da Europa, mas hoje, faz parte do nosso dia a dia no mundo todo. Só que por trás dessa imagem tão comum, tem muito mais pra gente descobrir. Porque para a maioria de nós, uva é isso, Um lanchinho doce, uma fruta para sobremesa. Uma ideia que, olha, não tá errada, mas é só um pedacinho da história toda. Então vamos um pouco mais a fundo. A videira, a planta que dá a uva, não é bem uma árvore. Ela é uma planta sarmentosa. O que isso quer dizer? Basicamente que é uma trepadeira. Ela precisa de um apoio, uma estrutura para guiar os galhos e pegar o máximo de sol possível. Só esse detalhe já muda um pouco a imagem que a gente tem da planta. E o cacho em si é uma pequena obra de engenharia da natureza. O engace é tipo o esqueleto, a estrutura principal. Dele saem os pedicelos, que são as hastes que seguram cada baga, que é a uva propriamente dita. Cada pecinha ali tem uma função. E a diversidade não para por aí não. Existem cachos em formato de cone, outros mais cilíndricos, e as próprias uvas podem ser ovais, bem redondinhas ou mais compridas. Cada variedade tem a sua própria assinatura. Sabe aquela camada meio esbranquiçada que a gente vê em algumas uvas? Aquilo tem nome. É a pruína. É uma cera que a própria fruta produz. Funciona como um protetor solar e um impermeabilizante natural. Protege a uva do sol, da perda de água e até de fungos. Fascinante, Ok, já vimos bastante sobre o lado de fora. Agora vamos descobrir o que a uva guarda por dentro. E olha, a parte nutricional dela é tão interessante quanto a biologia. Em cada 100 gramas, a gente tem só 38 calorias, mas uma boa dose de energia, fibras, vitaminas e minerais. Só que tem um número nessa tabela que chama muita atenção. Quase 49 mg de vitamina C. Isso em só 100 gramas, hein? É um valor bem alto, que ajuda ao nosso sistema imunológico e funciona como antioxidante. É praticamente um soco de vitamina C num pacotinho pequeno e doce. E o que a gente faz com todo esse potencial? Bom, geralmente o de sempre, Como a fruta fresca, faz vinho, suco, geleia, sorvete, sempre ali no universo do doce ou das bebidas. E aqui a gente chega no ponto central. E se toda essa complexidade pudesse ser usada de um jeito totalmente diferente? E se a uva pudesse ser muito mais do que só uma sobremesa? A resposta está aí. Um prato principal, salgado, sofisticado. Aqui, a uva é a estrela de um molho que simplesmente transforma um peixe. É uma reviravolta completa no papel dela na cozinha. Então, vamos ver como essa ideia, que parece tão diferente, vira um prato incrível. A execução é bem mais simples do que parece. Se a gente olhar os ingredientes, a base é clássica para um prato de peixe. Cebola, alho, um bom caldo. E aí entra o elemento surpresa, as uvas verdes. Elas vão trazer uma acidez e uma doçura bem sutis que equilibram o prato todo. O processo em si é bem direto. Começa com um refogado para criar aquela base de sabor para o molho. Depois, o caldo entra e reduz para concentrar tudo. As uvas são adicionadas mais para o final, para não desmancharem. E enquanto o molho apura, o peixe assa no papelote, o que garante que ele vai ficar super macio e suculento. E o resultado final não é só gostoso, é também muito equilibrado. Um prato riquíssimo em proteína, por causa do peixe, claro, e com os carboidratos vindo das uvas e dos vegetais para complementar. Uma refeição completa e surpreendente. E assim, a gente fecha essa jornada. Começamos com a uva como uma simples fruta e terminamos com ela brilhando num prato principal sofisticado. É a prova da versatilidade incrível que ela tem. A grande lição aqui é essa. A percepção que a gente tem de um ingrediente não pode limitar o potencial dele na cozinha. A fronteira entre o doce e o salgado muitas vezes é bem mais flexível do que a gente imagina. E fica a pergunta no ar. Se a uva, tão comum, pode ser a estrela de um prato de peixe, que outros ingredientes do nosso dia-a-dia também merecem ser repensados? A próxima grande descoberta culinária pode estar ali, bem na nossa frente.